Mateus capítulo 5. Esta mensagem, irmãos, é muito importante. Mateus capítulo 5. Página 1034. Mateus capítulo 5, versículo 33. Então vamos ler aqui até ao versículo 37. Diz assim, Mateus 5, 33. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor? Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Muito bem, irmãos, como eu disse, esta mensagem é uma mensagem importante para nós. Nós estamos a prosseguir o estudo do Sermão do Monte do Evangelho de Jesus Cristo e nesta secção em que nós estamos agora, o Senhor Jesus, não esquecer que ele subiu a um monte, os discípulos estavam ali à frente dele e uma grande multidão estava para ouvir a pregação de Jesus. E nesta secção, Jesus vai falar do quê? Das obras do crente. Fala da nossa forma de viver em termos de retidão. E o padrão que Jesus coloca está no fim deste capítulo, versículo 48, que diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ora, o povo, a nação de Israel, naquele tempo, tinha os seus mestres, os seus professores da palavra de Deus. Eram os escribas e fariseus. E, em oposição ao ensino desses escribas e fariseus que não ensinavam corretamente a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo está aqui a proferir este sermão. E nós temos aqui um privilégio que é este. Temos aqui o próprio Filho de Deus, Jesus, que nos vai explicar o que é que significa a palavra do Senhor, o que é que significam os mandamentos, a lei que Deus deu ao seu povo lá atrás por meio de Moisés. Uma lei e mandamentos que serviram para regular a maneira de viver desse povo de Deus. Então vejam qual é a forma que Jesus utiliza aqui para ensinar. Ele começa em cada uma destes temas, são vários temas, ele vai usar aqui 6 exemplos para melhor dar a entender o que é que Deus queria dizer com os seus mandamentos. Ele diz, versículo 33, ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Quer dizer, vocês conhecem, ouviram a palavra de Deus já desde a antiguidade, e como vos ensino o que é que essa palavra quer dizer, mas eu vou-vos dizer o que é que realmente quer dizer a palavra de Deus. Então Jesus está aqui a ser esse mestre, a ser esse professor, a mostrar a sua grande autoridade, a mostrar a sua pessoa, que é o Messias, o próprio Deus, em carne que viveu entre nós. E o que é que Jesus nos quer ensinar de muito importante sobre os mandamentos? Que é preciso nós olharmos para a palavra de Deus e vermos o espírito da palavra. Não olhar apenas para a letra, para aquilo que está escrito, mas o que é que Deus profundamente queria mesmo dizer com a sua palavra, com a sua lei, com os seus mandamentos. E nós já vimos aqui alguns exemplos e hoje estamos aqui, versículos 33 a 37, e o que é que Jesus nos quer dizer aqui neste trecho? Ele vai falar da honestidade no falar. Honestidade no falar. Aquilo que nós falamos uns com os outros é muito importante. Muito importante. E aqui Jesus vai reportar-se ao terceiro mandamento, os 10 mandamentos, que diz assim, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 7.
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E também se reporta ao Levítico 19:12, que diz: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Bom, vamos aqui fazer uma pergunta. Uma pergunta a todos nós. Nós costumamos jurar? Costumamos jurar? O que é que Jesus quer dizer aqui de muito importante? Ele está a dizer que nós, como crentes, temos de ser honestos, verdadeiros naquilo que falamos. Porquê é que as pessoas fazem juras? Porquê é que juram e fazem promessas assim muito profundas? Porque quando uma pessoa quer confirmar mesmo muito a sua palavra, ela então prefere ali um juramento, por forma que quem está a ouvir possa acreditar mais naquilo que ele está a dizer. E às vezes as pessoas usam até assim formas muito especiais de jurar, para garantirem à outra pessoa: eu vou cumprir aquilo que estou a dizer. E diz: olha, eu juro pela minha saúde, eu juro pela saúde da minha mãe, olha, pela saúde dos meus filhos, que o que eu estou a dizer aqui, olha, eu prometo que vou fazer. Juro pela minha saúde, juro pela saúde dos meus filhos ou da minha mãe, enfim. Mais grave é quando a pessoa jura utilizando o nome de Deus, porque é aquele que é o mais elevado de todos. Nós temos um ditado em Portugal que é: quem mais jura, mais mente. Não é? Quem mais está a jurar e a parecer assim muito certinho e quer comprovar tudo, diz: olha, quem mais jura, mais mente. Porquê? Porque quando uma pessoa jura pelas coisas mais incríveis que vai fazer, isso já está a mostrar o quê? A sua desonestidade. Porque está a falar com outra pessoa e sabe: o outro não acredita em mim, mas eu vou aqui jurar, e quem jura tem que fazer, porque senão pode-lhe acontecer uma catástrofe, não é? Então a pessoa está a jurar. Porquê? Porque a pessoa que jura sabe que as suas palavras não são dignas de crédito, que os outros não acreditam, e por isso tem que usar esta forma assim muito especial para tentar convencer os outros, para induzir as pessoas a acreditarem, acrescentando ali eu juro pela minha saúde, pela saúde da minha mãe. Eu tinha uma pessoa com quem eu trabalhei há alguns anos que dizia: olha, eu não vejo os meus filhos quando chegar a casa se não é assim como eu estou a dizer. E aquilo é coisas terríveis, não é? Ele dizia isto com uma facilidade: eu não vejo a minha filha, olha, eu fico cego se isto não... Portanto, as pessoas dizem estas coisas assim. Porquê? Porque já todos sabem que ele não é honesto. E fala assim para ver se cria ali uma credibilidade. Mas veja, o Senhor Jesus Cristo está aqui a dizer, logo no versículo 34, eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis. Olha, nem juros pelo céu, porque as pessoas quando juram por algo que é muito importante. Não é? Olha, não juros pelo céu, não juros até pela terra, nem juros sequer pela cidade de Jerusalém, que é a grande capital do reino de Deus. Jesus diz: proíbe aqui, condena aqui claramente a prática de jurar, fazer promessas, usando estas fórmulas assim muito especiais para darem valor à nossa palavra. E, sobretudo, que nunca se use o nome de Deus em qualquer promessa que se faça ou qualquer jura que se faça, muito menos, não só não se deve fazer nada disso, e muito menos fazer isso usando o nome de Deus. Porque é que era necessário, ou porque é que é necessário as pessoas jurarem? Na história de Israel, as pessoas naquele tempo eram tão faltas de confiança, mentiam tanto,
que recorriam esta maneira de falar para que o outro pudesse acreditar naquilo que ele estava a dizer. Então o que é que Jesus aqui nos manda? Diz assim, olha, nós como crentes temos de ser honestos no nosso falar e dizer apenas sim, sim ou não, não. Ou seja, o nosso sim tem que vir de uma honestidade tão grande que o nosso sim quer dizer sim e o não quer dizer não. Não precisamos de estar a arranjar artifícios, juras, promessas, porque o Senhor Jesus diz, olha, aquilo que passar da tua simples palavra, se acrescentares mais alguma coisa, diz aqui, isso já vem do mal, já vem do maligno, já não é de Deus. Portanto, irmãos, Jesus é aqui muito claro. Não usar juras nem promessas em nome disto, daquele ou de qualquer coisa, mas sermos honestos no nosso falar. Sim, sim, não, não. E às vezes nós ouvimos e ficamos na dúvida, e no tribunal? Será que se pode jurar no tribunal? Não há nenhuma proibição de fazer isso no tribunal, a palavra de Deus não diz nada sobre isso. Porque quando os tribunais recorrem, porque é que os tribunais recorrem? Às vezes põem uma Bíblia e levam a pessoa a pôr a mão em cima da Bíblia, levantar a mão. Porquê? Porque já partem do princípio que as pessoas são tão desonestas, não é? Que precisam ali de prometer que vão dizer a verdade. Não há nenhuma proibição da palavra de Deus, porque isso já tem a ver com a justiça, é uma atitude solene, portanto, não há nenhuma proibição do crente poder fazer isso no tribunal. Em conclusão, irmãos, que nós possamos, se lhe for pedido, exatamente. Não há nenhuma proibição de fazer isso. Quando se está perante a justiça, num tribunal, a palavra de Deus não proíbe fazer isso. Proíbe assim nas conversas, no nosso dia-a-dia, o Senhor Jesus diz para sermos honestos, sim, sim, não, não. Que nós possamos aplicar este ensinamento do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas como crentes. E eu vou ler, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 25, onde temos aqui um mandamento para os crentes, que é bem claro, diz assim, por isso, Efésios 4, 25, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ao crente é pedido que seja leal, seja sincero, seja verdadeiro, sem nenhuma necessidade de qualquer tipo de juramento. Depois, avançando versículos 38 até 42, outra área importante da nossa vida cristã. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Então, depois de Jesus falar, o crente tem de ser honesto na sua maneira de falar. Agora é o não à vingança. E vou também começar com uma pergunta. Costumamos nós vingar-nos? Costumamos retaliar? Por exemplo, alguém nos magoa, qualquer tipo de mágoa, também vou magoar. Alguém me ofende, vou também ofender. Alguém me enganou, alguém traiu-me, prejudicou-me, mentiu-me, vou fazer o mesmo, ou parecido. Nos negócios, nos relacionamentos, pagamos com a mesma moeda, até nos sentirmos pagos, até nos sentirmos vingados. E se nós olharmos para o nosso mundo do século XXI, um mundo que nós achamos evoluído, civilizado, desde as crianças aos mais velhos, dos mais cultos aos mais desfavorecidos, a lei que impera continua a ser esta aqui do versículo 38, olho por olho, dente por dente. E aqui
eu começava por dizer o seguinte: esta declaração aqui de olho por olho, dente por dente, aparece em Êxodo capítulo 21, versículo 24. Foi feita por Deus ao povo de Israel através de Moisés. Também é conhecida como a lei de Talião, que tem os seus primeiros indícios no Código de Hammurabi, em 1780 a.C., no reino da Babilónia. Mas agora vamos prestar aqui atenção. Deus mandou escrever isto mesmo, está aqui, olho por olho, dente por dente. Mas a pergunta é esta: qual era a intenção de Deus com este mandamento? Olho por olho, dente por dente. Este mandamento foi dado por causa do pecado. As pessoas são pecadoras, com facilidade agem e reagem no seu dia-a-dia perante os seus afazeres e durante a sua vida em sociedade. Mas quando Deus disse aqui, olho por olho, dente por dente, Deus não tinha a intenção de ensinar a vingança. Aliás, a palavra de Deus proíbe a vingança. Deus diz que Ele é que vai exercer esse juízo. A nós não pertence a vingança. Portanto, este mandamento de Deus, olho por olho, dente por dente, não era para dar espaço à pessoa para se vingar se lhe fizessem qualquer tipo de mal. Tinha exatamente o interesse contrário. Deus tinha interesse em mostrar que nos relacionamentos entre as pessoas em sociedade sempre haverá problemas entre as pessoas. A justiça a ser feita tem de ser correta. Qualquer castigo que tenha de ser feito, e às vezes tem de haver um castigo pelos erros que se cometem, nunca pode ser em vingança, nunca pode ser excessivo, completamente desadequado daquilo que foi feito. Jesus, então Deus está a dizer, olha, olho por olho, quer dizer, se te prejudicaram um olho, o castigo que deve ser feito é uma ilustração. Não está a dizer, olha, alguém prejudicou o olho, tira também o olho dele. Tem de ser proporcional. Não pode ser em excesso. Aquele símbolo que nós conhecemos da justiça é uma balança que tem os pratos equilibrados. Deus está a querer dizer, olha, se alguém te prejudicar num dente, não há espaço para essa pessoa para ser castigada com a morte. Isso é uma coisa completamente excessiva. Isto é uma ilustração que Deus deu em relação à justiça que tinha de ser feita em sociedade. Mas há aqui outra coisa importante. Este mandamento de Deus foi dado não às pessoas individualmente. Foi dado para quem tinha a responsabilidade de exercer a justiça em real, que eram os juízes. As pessoas que quando tinham problemas iam perante os juízes declarar o que é que tinha ocorrido, e o juiz é que iria decidir o tipo de justiça. Mas as pessoas pegaram neste mandamento de Deus e começaram elas próprias a fazer a justiça pelas suas próprias mãos. E achavam que Deus tinha dado um espaço para retaliar se fossem ofendidos, para se vingarem, até ficarem completamente satisfeitos com aquilo que tinham recebido e que eles iam fazer. Portanto, era um abuso deste mandamento que Deus deu. Deus deu este mandamento para pôr um travão, para as pessoas não se vingarem, não serem excessivas no tipo de justiça que tinha de ser aplicada àqueles que prevaricavam. Deus não quer isso. Tanto mais, para nós vermos que essa não era a intenção de Deus, que Jesus diz assim: ouviste o que foi dito? E os escribas e fariseus ensinavam assim às pessoas a vingarem-se. Olhem o que é que Jesus está aqui a ensinar, a explicar a palavra de Deus. Diz: vocês ouviram aquele mandamento que foi dito, olho por olho, dente por dente? Vocês acham que é vingança? Diz: eu, porém, vos digo, não resistam ao mal. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus está a dizer, esse mandamento não foi dado para as pessoas se vingarem, para retaliarem, pagar com a mesma moeda.
Mas o povo era ensinado, desde sempre, erradamente, e naquele tempo os escribas e fariseus diziam, não, olho por olho, dente por dente, vinga-te, paga na mesma moeda. E nós estamos aqui, irmãos, neste trecho da palavra de Deus, estamos aqui num ponto muito alto deste sermão do monte de Jesus Cristo e desafiador. Porque Jesus, o que é que está aqui a pedir de nós, irmãos? Uma atitude de amor total, de não vingança, de perdão. E o crente só consegue agir assim pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Então a intenção de Deus, desde sempre, era a não vingança. E Jesus está aqui precisamente a mostrar isso. Como é que Jesus vai aqui explicar que o crente não pode e não deve vingar-se? Jesus vai usar 4 exemplos, 4 ilustrações, que não podem ser entendidas literalmente. São exemplos que o Senhor Jesus dá para nós melhor compreendermos. Isto são exemplos de vida que o Senhor nos está aqui a dizer. E Jesus está a dizer, olha, tu tens de ser uma pessoa, um crente, um filho de Deus que não se vinga. Dá aqui exemplos que para nós até parecem um absurdo. Como é que é possível eu ter de agir assim? De não retaliar da mesma maneira perante ofensas muito grandes, que nós temos muitas vezes. Então vejam, o Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. E em 1 Pedro, capítulo 2, Jesus, que é o nosso maior exemplo, diz assim a palavra de Deus em 1 Pedro 2, 21. Eu vou ler. Diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Estão a ver? Para que sigais as suas pisadas. Olha o exemplo de Jesus. Sigam o exemplo de Jesus. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Entregava-se ao Pai. E nós também nos vamos entregar ao nosso Deus, nas circunstâncias difíceis da nossa vida. E então estes exemplos que Jesus vai dar aqui neste trecho, Jesus está a dizer essencialmente que o cristão tem de abster-se completamente da vingança. Abster-se completamente da vingança. Veja o versículo 39. Aqui Jesus dá um exemplo da violência física. Diz, eu porém vos digo, não resistais ao mal. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, olha, nós como crentes podemos sofrer violência física. Provocações a nível físico. E o homem, na nossa carnalidade, temos o desejo de devolver exatamente da mesma maneira como nos estão a fazer. E Jesus diz, olha, o crente não pode fazer isso. O crente é uma pessoa de paz, é uma pessoa de amor, é uma pessoa de perdão. E, portanto, se te ofenderem fisicamente, volta às costas e vem-te embora. Dá aqui o exemplo. Bate-te na face direita, dá-lhe também a outra. O crente não é uma pessoa de vingança. Não é fácil. Depois, no versículo 40, o Senhor dá outro exemplo. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Este caso aqui, este exemplo de Jesus, é de alguém que até vai ao ponto de querer entrar em litígio com o crente e de levá-lo até a tribunal, porque esta palavra pleitear, tem é uma palavra que aponta para uma ação jurídica. Então Jesus está aqui a dizer que nós não temos de ter a atitude de querer sempre ganhar, de exigir sempre ao máximo os nossos direitos, de queremos ficar sempre por cima, nunca perder, até nas coisas mais simples. Como ouvimos dizer, não vai levar a melhor comigo. E fazer tudo aquilo que for possível para encontrar uma forma de vencer,
de ganhar sempre, insistir, argumentar, continuar sempre a ganhar. Então Jesus diz aqui, deixa ir a túnica. Tá? Olha, se quiser, perde a túnica e, se possível, até a tua capa. Ou seja, mas não tenhas uma atitude de retaliar sempre, vencer de qualquer forma. Depois tem, no versículo 41, o exemplo de caminhar uma milha, vai com ele 2. Aqui o exemplo é que o crente deve estar disposto a fazer até além daquilo que lhe pedem. Aqui o exemplo que o Senhor dá, que era conhecido na altura, era quando os romanos pediam a alguém, porque eram os dominantes, o Império Romano, eles podiam simplesmente chamar uma pessoa e dizer, olha, leva isto daqui para ali. E isso poderia obrigar a pessoa a ter que caminhar uma milha. E depois chegar lá e agora, olha, agora tens que continuar a fazer mais outra milha. Jesus está aqui a querer dizer, olha, se pedirem qualquer coisa, com humildade aceita e está disposto a fazer ainda mais, ir além daquilo que te pedem, com alegria e com humildade. Ser humilde para aceitar fazer muito mais do que nos pedem. E o versículo 42 tem a ver com a questão do dar e do emprestar. Dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. E esta é a última ilustração de Jesus nesta questão de o crente não deve vingar-se, nem retaliar, mas deve estar disposto até a ajudar aqueles que precisam. O exemplo, o princípio que Jesus nos quer dar aqui é que devemos deixar o egoísmo e estamos prontos a ajudar aquele que nos pede, emprestar, a fim de ajudarmos os que sofrem necessidades reais e não simplesmente voltar as costas e fingir que não sabemos de nada. Então temos aqui este exemplo, este ensinamento de Jesus, do versículo 38 até o versículo 42, que tem a ver com a atitude pacífica do cristão e não ser uma pessoa disposta a retaliar e a vingar-se do mal que lhe fazem. Depois, versículos 43 até 48, temos outro exemplo que é muito grande, o de amarmos os nossos inimigos. Olha o que diz. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva deixe sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus continua aqui a ensinar, a interpretar, a explicar o que é que a palavra de Deus quer mesmo dizer. Ao contrário do ensino dos mestres de Israel. Este dito que havia em Israel, que é amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, não se encontra na palavra de Deus. Isto partiu muito dos judeus, que se achavam uma raça superior, e por isso lhes foi ensinado que deviam amar os seus próprios irmãos de raça e odiar os que não fossem judeus. Não há nenhuma passagem no Antigo Testamento que diga amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas era assim que os judeus viviam e eram ensinados e praticavam. Eles tinham, por exemplo, um ódio incrível para com os samaritanos, como sabemos. Eram ensinados a amarem os outros judeus e a considerarem inimigas as pessoas de outras raças
ou nações. Mas o que é que Jesus nos manda aqui, a nós hoje, irmãos? Manda a mim e a ti. Manda que amemos os nossos inimigos, porque, segundo o Senhor Jesus diz, Deus ama os seus inimigos. Versículo 45. Deus faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva deixa sobre justos e injustos. Nós não vemos a chuva quando vem a cair aqui só no quintal do Rui Simão e da Silvina. Também cai aqui no vizinho do lado de cima e no outro e no de baixo e a todo o lado, não é? O sol quando nasce, não nasce só para os crentes, nasce para o mundo inteiro. Portanto, Jesus está aqui a dizer que enquanto nós estamos nesta vida, Deus abençoa crentes e descrentes. Neste mundo onde nós vivemos, um mundo que, como sabemos, não é fácil, Deus faz o sol nascer sobre os bons e os maus. Deus abençoa as pessoas que o odeiam. Deus, e é difícil de perceber, Deus abençoa muito pessoas que o odeiam. Deus envia a chuva aos que desafiam a Deus e que não creiam nele e não creem nele. Este é o caráter divino. Mas Deus também adverte. Esses que recebem bênçãos de Deus, mesmo sem crerem nele, Deus adverte. Se não se arrependerem durante a vida que têm aqui, estão perdidas eternamente. Mas isso é outro assunto. Então, o nosso próximo, irmãos, quem é o teu próximo? Não é só o teu amigo, não é só o teu irmão na fé, não é só o teu familiar de quem gostas muito. O nosso próximo, a quem nós devemos amar, inclui até o nosso inimigo, a pessoa que nos faz mal, a pessoa que nos ofende. E nós temos aqui um dos ensinamentos maiores, mais exaltados da Bíblia e que termina. Vejam porque é que Jesus está a pedir estas coisas difíceis aos crentes. Ele termina no versículo 48, olha, vocês têm de ser perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O teu exemplo maior, o meu exemplo maior, não é a pessoa melhor que nós possamos ver no mundo. O nosso exemplo é Deus. Esse Deus que é perfeito, que em nada falha, diz, sê como Deus. E aqui está envolvida esta questão grande que é do amor, que é tão necessária hoje no nosso mundo e, sobretudo, nas igrejas. Neste mundo tão difícil, irmãos, onde acontecem as coisas mais incríveis, os maiores problemas, as maiores dificuldades, nós devemos comportar-nos como Deus se comporta. Nós devemos ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Nós devemos tratar as outras pessoas como Deus as trata. Veja o que é que Jesus recomenda. Diz, olha, como é que Deus trata o mundo onde nós vivemos? Deus faz o sol nascer sobre maus e bons. Deus faz a chuva cair, chuva que faz falta sobre as pessoas que são justas e injustas. Façam assim para que vocês sejam conhecidos e reconhecidos como filhos do vosso Pai que está nos céus. Vamos pensar um bocadinho mais naquilo que Jesus está a dizer-nos aqui com este mandamento para nós como crentes no século XXI. Nós devemos aqui pensar sobre a maneira como nós nos tratamos uns aos outros. E geralmente nós tratamos os outros de acordo com a maneira como eles nos tratam a nós. Fazemos aos outros tendo em conta aquilo que eles nos fazem também. E no nosso mundo, nos nossos relacionamentos, há pessoas más, há pessoas injustas, há pessoas iníquas. E temos de olhar para Deus e ver o que é que Deus faz a essas pessoas. As colheitas das pessoas descrentes, olhamos aqui à volta, temos aqui muita agricultura, ou temos muita pesca, pessoas que vão para o mar à pesca, também que está aqui bem próximo de nós, e Deus não abençoa só os agricultores crentes. Não temos o caso de ver, olha, aquele campo ali é de um crente. Olha o milho, aquele campo é de um descrente, não nasceu nada.
Vemos isso? Não, Deus faz crescer o milho do agricultor crente e o milho, às vezes, melhor do agricultor que é descrente. O barco do pescador que é crente apanha peixe e o barco do pescador que é descrente, se calhar ainda apanha mais. Deus abençoa crentes e descrentes, injustos e justos. Porquê? Deus age com graça, Deus age com amor. O amor de Deus não depende daquilo que nós fazemos ou somos. João 3,16. Deus amou o mundo inteiro. Não diz, Deus só amou os eleitos. Deus só amou aqueles que iam ser crentes. Não, Deus amou o mundo inteiro. E deu o seu Filho unigênito para o mundo inteiro, para que todo o mundo possa crer e ser salvo. Ou Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores e inimigos dele. Portanto, Jesus está a dizer aqui, crente, tu pertences a um reino diferente. Tu és uma nova criatura, nasceste novo por causa da tua fé em Jesus, o Espírito Santo vive em ti, fez de ti uma pessoa nova. Portanto, a tua vida como crente é controlada por esse novo princípio, que é de teres nascido de novo. E agirmos como Deus age. Então vejam, o que é que Jesus diz aqui? Não é fácil. Diz, bendizei os que vos maldizem. Bendizei os que vos maldizem. É fácil fazer isto? Não é fácil. Não vamos aqui dizer, isso é muito fácil, sou crente. Não. Há pessoas que só de saberem e de ouvirem que alguém diz mal dela, como crente, fica furibundo. E Jesus diz, ouviste que alguém diz mal de ti, diz bem dela. Diz bem dela. As pessoas dizem as coisas duras, grosseiras. Eu vou responder da mesma moeda. Jesus diz, usa palavras bondosas, palavras amáveis com essas pessoas que dizem mal de ti. Bendizei os que vos maldizem. Depois diz, fazei bem aos que vos odeiam. Isto também é fácil. Isto é a coisa mais fácil que há. Eu acho que é fácil. Olha aqui, não é fácil. Mas Jesus diz, és um filho de Deus. Nasceste de novo. Nasceste de novo. Diz, fazei bem aos que vos odeiam. Termos atos benévolos. Atos benévolos em troca de quem tem atos maldosos para nós. Não retribuir da mesma maneira há pessoas que te desprezam. Há pessoas que são cruéis para contigo. Diz, faz bem a essa pessoa. Porque fazer o contrário, isso qualquer pessoa faz. Mas Jesus diz, olha, tu vais ser conhecido e reconhecido como filho do teu Pai que está nos céus, se tu, perante atos e palavras cruéis e atitudes indignas contra ti, fazer bem a essa pessoa. Fazer bem a essa pessoa. O que é que Deus faz a quem é rebelde e iníquo? Jesus diz aqui, Deus faz brilhar o sol e manda chuva. A chuva que o injusto, o descrente, o iníquo, o ateu precisa, a chuva que ele precisa para a agricultura dele. Diz, Deus manda a chuva para ele. Faz bem a quem te odeia. Reage com benevolência. E depois diz aqui, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É difícil aparecer, irmão, olha, há esta pessoa que me faz tanto mal e que me persegue, que, por favor, queria pedir um assunto de oração para que Deus faça bem a essa pessoa. É difícil. Orai, ou seja, ao invés de nos tornarmos amargos, duros para com aquelas pessoas que nos perseguem cruelmente, injustamente, vamos orar por elas, levá-las à presença de Deus, pedir a Deus que tenha misericórdia e compaixão dessas pessoas, pedir ao Senhor, não castigues essa pessoa, como Jesus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Versículo 46. Se amares os que vos amam, isso é a coisa mais fácil. Aquela pessoa é a minha amiga. Olha, esta minha amiga, vou comprar uma prenda para lhe dar. Diz Jesus, isso é a coisa mais fácil que existe. Aquela pessoa é terrível. O que ela me faz? Vou comprar uma prenda para ela. Ora, se amares os que vos amam, que galardão. Mas isso tem alguma coisa de especial. Versículo 46. Não fazem, o mundo inteiro não faz isso. 47. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, aquela pessoa é que ela me dá. Passo por ele na rua e vou para outro passeio, viro-lhe a cara. É assim que se diz ou não é? Diz, olha, se te saúdas, bom dia, olá. Os teus irmãos, amigos, diz, o que é que fazes de mais? Isso não tem valor nenhum. Não fazem os publicanos também assim? Então a pergunta que Jesus está a fazer, o que é que tu fazes de mais? No que é que tu te distingues? Fazes estas coisas normais? Isso toda a gente faz. Queres ser filho do teu Pai que está nos céus? Ama os teus inimigos. Diz bem de quem diz mal de ti. Faz bem àqueles que te odeiam terrivelmente e fazem o pior para ti. Aqueles que te maltratam e perseguem, ora por eles. Ora por eles. Não ames só aqueles que te amam e não convivas muito bem só com aqueles que são de fácil convívio contigo. É por isso que Jesus termina com esse versículo 48. Olha, sabes qual é o padrão? Sede vós perfeitos. Se alguém se quer justificar perante Deus pela sua vida, tem de ser perfeito. Alguém é perfeito? Ninguém é perfeito. Por isso nós precisamos de Jesus. Mas o Sermão do Monte é um sermão que tem a ver com a prática da vida cristã. Jesus diz, olha, tem que ser excelente, mais que excelente, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, para concluir, o que é que há em ti e em mim de especial? O que é que fazes de mais do que os outros? Não é se, vou à igreja. Sim, eu oro. Muito bem. Eu dou testemunho. Fantástico. Há alguma virtude em ti destas que o Senhor Jesus aqui diz para nós sermos? Se Deus é o teu Pai que está nos céus, então os traços, às vezes ouvimos dizer assim, olha para ele, é tal e qual o Pai, é tal e qual a mãe, não é? Porque somos filhos do nosso Pai e da nossa mãe. E Jesus está a dizer, olha, tens de ter em ti os traços do teu Pai que está nos céus, que é perfeito, que é perfeito. Que nós nos possamos examinar, descobrir em nós aquilo que precisamos de ser e fazer, de acordo com aquilo que o Senhor Jesus diz aqui no seu Sermão do Monte. Qual é a bênção que nós tivemos aqui? Tivemos o privilégio de ter um professor. Jesus está aqui a ser aquele professor que diz assim, vocês ouviram aquele mandamento e disseram-vos que é assim? Não é assim. Eu vou-vos dizer o que é que é. E nós já vimos aqui, só para resumir, aquilo que Jesus disse. Diz, olha, tu chegaste à igreja para adorares a Deus, trazer a tua oferta, mas lembraste, mas eu ofendi aquela pessoa, deixa a oferta, senão não tem valor nenhum. Vai reconciliar com o teu irmão, fazer as pazes com ele e depois vem deixar a tua oferta. Ouviste dizer não cometer adultério? Isso só vale quando a pessoa comete fisicamente a traição sexual contra o seu marido, contra a sua mulher.
Não, ora, na tua mente, se tu já olhas e pensas e desejas, é igual aos olhos de Deus. Ouviste dizer sobre os juramentos, que para firmar a tua palavra jura. Eu juro por isto, por aquilo, juro pelo céu, pela terra. Não jures, seja honesto no teu falar. Que sejas conhecido como aquela pessoa que aquilo que fala não precisa dizer mais nada. É honesto, é verdadeiro, é de confiança. Sim, sim, não, não. Depois, ouviste dizer para olho por olho, dente por dente, vingança? Não. Não, o crente não pode vingar-se, não pode retaliar, mas perdoar e ter uma atitude completamente diferente. E depois, sobre o amor ao nosso próximo, amar os nossos inimigos, amar até aqueles que parece que é impossível que nós possamos ter um relacionamento com essa pessoa. Ama, diz bem dela, ora por ela, porque assim é o exemplo que Deus nos deixa. Maravilhoso é este sermão do monte. Amém, irmãos? Vamos então concluir o nosso culto. Vamos cantar.